Amém, vamos lá. Mateus e Amaeli chegaram, acho que agora estamos todos, né? Bom, boa noite a todos, muito legal. A gente planejou esse tempo aqui com os casais, né? Muito gostoso ver todos vocês, as mesas arrumadas. É um orgulho, né? Poder estar junto nesse Dia dos Namorados que aconteceu esse meio da semana. Mas mais do que isso, né? A gente, enquanto casal, entendendo a importância, né? Da vida do Senhor nas nossas vidas. Agradecer a vida do Oswaldo também, da sua esposa, que vieram lá de Piracicaba, está com a gente, né? E a Ana vai fazer uma oração, logo a gente vai ter um tempinho de louvor, tá bom? Amém. Vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento. Senhor, nós te louvamos, Amém. Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sustentado as nossas famílias, Pai. Ó, Senhor, e nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor, e entendemos, Senhor, a importância, Pai, da comunhão, Pai. Queremos receber do Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor já preparou para nós, Pai. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, ser presente no nosso meio. O Senhor é o nosso convidado de honra, Senhor. Amém. No nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Amém, boa noite. Queria convidar os irmãos a ficarem em pé. Eu sei que a gente está um pouco aí, né, acomodado nas mesas, mas é difícil, né, adorar o Senhor com alegria, sentados, né? E essa semana eu estava lembrando de um cântico que nós ministramos de vez em quando aqui, que ele está ancorado ali no livro de Colossenses. E eu queria relembrar esse cântico com os irmãos uma primeira vez, para na segunda a gente cantar todo mundo junto, amém? Ele fala assim: Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Aí o refrão vai falar: despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus levou na cruz tudo aquilo que o inimigo jogava contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra as nossas famílias, sobre os nossos casamentos. Jesus levou na cruz, amém? E por isso a gente pode celebrar com alegria, amém? Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus riscou a cédula que era contra nós,
ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia, despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Esse mesmo triunfou, despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, prevaleceu, aleluia, prevaleceu, aleluia. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Agora vamos com as vozes. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia.
Senhor. Nós te adoramos nesta noite com as nossas vozes, Senhor, com as nossas vidas, Senhor, com o nosso espírito. Nós entronizamos o nome de Jesus nessa noite, Senhor, que fez tudo por nós. Aquilo que Deus tinha de mais precioso, Ele entregou a nós e ao seu Filho. E nós adoramos o nome de Jesus em comunidade, em família nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Amém? Espero que todo mundo tenha feito um lanche antes, né? Que aí ninguém vai estar com fome e a gente pode falar à vontade, né? Mas que bom, né? Que bom ver todos vocês. Estava aqui falando com o Oswaldo desse momento, né, que tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, acho que eu já falei aqui, vocês vão saber, e que é aquele que fala da 3 coisas, acho incrível, 4, um negócio assim, tal. E o último ele fala que é o caminho do homem com a sua moça, né? E eu tenho procurado observar, você anda pela rua, você vai ver muito disso, né? O caminho do sujeito com aquela moça que ele começou. Nós vivemos dias complicados porque estão todo mundo trocando de moça, né? Ou trocando de homem e tal. E isso é ruim, não foi esse o plano de Deus, né? O Philip Yancey, num dos seus livros, diz que uma das coisas que o atraiu ao Evangelho, aquilo que ele chama do amor romântico, né? Então, todo mundo comemorou por aí o dia 12 e tal, o dia de namorados, essa conversa toda, e nós somos família, né? Todo mundo aqui é uma família, e tem toda a sua história, tem tudo aquilo, todo um plano de Deus embutido nisso. Graças a Deus, todos estão comprometidos com o Evangelho, né? Com o Evangelho do Senhor Jesus. E o nosso alvo, não vamos esquecer, nós vamos comer e tal, vamos ouvir, mas é sermos lares redentores, né? Nós estamos perseguindo isso, buscando isso, na medida que o Senhor vai trabalhando em cada casa. E trabalhar o casal, a vida do casal é essencial, é o ponto chave, né? E que é aí que acontece tudo, a família corre ao redor disso, e como é importante isso, né? Agora, quando eu falo daquela questão do moço e a sua moça, eu penso assim, que tudo isso, a gente não precisa perder o charme do romântico, de curtir um ao outro, de viver, né? A gente vê assim, vocês perseguem lá no Facebook dos casais jovens aí, né? Daquelas, como é que é, Juninho? Não era para falar, oh, infeliz, minha linda, tal, é um monte de coisa assim que o Juninho, ele se expressa muito lá no Facebook e tal. 2 anos, né, tal, que delícia, né? Mas não precisa, pode chegar aos 44, como eu e a Inês, e dizer assim, olha, sinto muito, mas não há nenhuma mulher no mundo mais linda e mais elegante que a Inês. Então eu penso isso, que nós podemos viver o plano de Deus, alcançar, tal, né? E isso aí, que cada um possa, assim, permitir que o Espírito de Deus fale ao seu coração, corrija os rumos, às vezes há necessidade de correção de rumos, e também de curtir, bem? Então nós convidamos o Oswaldo, estava fazendo conta aqui,
Posso contar? Não, é que ele falou assim, a última vez que estive aqui foi o dia que foi inaugurado um teclado. Vocês lembram? Faz quase 40 anos que foi. Então, hoje eu falei para ele, então hoje nós vamos inaugurar o salão novo lá embaixo. Tal. Ele só vem em inauguração. Mas ele está aqui conosco e nós temos convivido e visto a graça de Deus na vida dele, da Lene, dos irmãos lá de Pira, né? Irmãos com quem nós temos convivido todos esses anos e aprendido com eles e vivendo tudo isso. E graças a Deus nós pudemos tê-los hoje aqui com a gente. Então, por favor, chega. Vamos orar com eles? Vocês querem conhecer? Alguém não conhece a Lene? Por favor. Você não quer? Não sei se você vai trazer. Tá, então, chega aqui que aí... Só aí. No nome do Senhor Jesus, nós queremos abençoar a vida do teu filho, com graça, com o teu mover, com liberdade. Liberdade no Espírito Santo, para que o Senhor possa usar a vida dele, da Lene, e cada um de nós possamos ouvir a Ti através deles, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se vire. Alô? Isso. Muito bom. É boa essa técnica de botar para falar antes da comida, né? Porque aí a gente acelera, né? Porque vai mudando o semblante, vai mudando assim, já vai percebendo assim, daqui a uma meia hora já está todo mundo meio... Amém, 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 amém. Bom, deixa eu só fazer uma introdução aqui então, né? A gente está lá em Piracicaba, o Wagner falou de 44 anos, nós vamos fazer 38 anos de casado esse ano, final do ano, né? Nós temos 3 filhos, para quem não conhece a gente, né? Temos 3 filhos, o Léo está na Irlanda, solteiro, 36 anos, a Lívia, bom, o Léo assim, né? Foi bom falar que ele está num momento assim, ficou afastado aí por 20 anos aproximadamente. Tivemos assim, um tempo assim, de oração, de buscar a Deus, né, de muito assim, clamor ao Senhor. Mas, graças a Deus, de um ano passado para cá, ele tem tomado algumas posições lá na Irlanda, sozinho, e tem procurado uma igreja lá e tem se reconciliado com o Senhor. Estamos esperando a volta dele aqui para o Brasil no final do ano, se Deus quiser, para a gente poder testemunhar isso realmente presencialmente, né? A Lívia, casada com o João Vitor. Temos 2 netinhos, o Davi e a Nina, moram em Piracicaba, congregam numa outra congregação agora, ligada ao pessoal do Daniel Souza. E a Isabela, que acho que todo mundo conhece, né? A Isabela e o Deidson, né? Que são a filha mais conhecida da gente, né? Porque está em missões e está voltando agora. Glória a Deus por isso. Alegrem-se conosco, está voltando depois de 8 anos... né, trabalharam lá esse tempo e vão estar pertinho de vocês aqui, da gente também, né? Eu estou brincando com o pessoal, que eu falei assim, se eles estivessem morando no Nordeste, estaria bom já, né? Qualquer lugar do Brasil já seria melhor, porque dá para ir de ônibus, de carro, né? Dá para ir de algum jeito, né? Mas aqui em Valinhos vai ser um privilégio, né? Então lá, a Liz e a Naomi, né? Estão chegando aí. Então, graças a Deus por isso, né? Estamos caminhando lá com o Senhor. A nossa congregação, saída da Metodista, né? Assim, o grupo que saiu de origem, já tem também quase uns 40 anos, 87 a gente saiu de lá, e desde então a gente tem caminhado nessa visão, né, do reino de Deus. A gente foi alcançado por essa visão, né, foi ganho por ela, ainda na Metodista. Passamos por aquela fase do avivamento, né, todo mundo tem uma história parecida, né? Então a gente passa por aquela coisa do Espírito Santo e dons e tal, né? Mas graças a Deus que em pouco tempo a gente alcançou aí os irmãos, né? Assim, que lá da Argentina, do Porto Alegre, de São José do Rio Preto,
que nos ajudaram muito nessa visão do reino de Deus, né? Da restauração da igreja, no sentido de o reino de Deus, de fato, ser o nosso objetivo, viver o reino, né? Então, só fazendo essa introdução, mais alguma coisa para falar aí? Sim, tranquilo? Queria agradecer ao pessoal do louvor aí, porque não sei se o pessoal sabia que a gente gostava de Vencedores por Cristo, então tocaram uma musiquinha para agradar a gente aqui, né? Semana passada também tocaram lá em Piracicaba uma também, falou, o pessoal, rapaz, tem bom gosto, né? E eu queria aproveitar, já que o Wagner falou, antes de entrar na palavra, eu queria aproveitar que o Wagner falou algo aqui, que na música a gente cantou, e a gente cantou esse refrão, que diz assim, glória e majestade estão diante deles, força e formosura no seu santuário. Então, já que o Wagner citou aqui o fato de que a gente não pode perder essa coisa do romantismo, eu queria que você virasse para a tua esposa, teu marido, e dizesse assim, força e formosura no seu santuário, porque você é o santuário de Deus, não é verdade? Hã? Não é verdade? Não somos templos do Espírito Santo? Então, olha aí, ó, você tem do seu lado aí força e formosura, viu? Homens força, mulheres formosura, no seu santuário. Nós somos o santuário, né? Não é isso aqui. Não é o santuário aqui, né? Glória e majestade em nós, no seu santuário. Tá vendo? Já tá a declaraçãozinha de amor já espiritualizando aí, né? Tá vendo como é que é? Tudo dá certo, né? Claro, por favor. Vou fazer a minha declaração para ele aqui agora. Mas enquanto ele falava, eu me lembrei, nós no caminho, nós viemos escutando louvor, e o Senhor ministrou no nosso coração também. E eu queria desafiar cada casal que está aqui. Nós estávamos ouvindo uma música cantada pelo Paulo Baru, que fala do nome de Jesus, e no fim ele fala que ele pode mudar a nossa vida, ele pode mudar a nossa história, né? Então, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei quais são os motivos que te trouxeram aqui, como foi a sua semana, mas nós confiamos num Deus que é vivo, num Jesus que morreu por nós, e o nome dele tem poder. Foi isso que o Senhor foi ministrando no nosso coração enquanto a gente vinha, e eu tinha que compartilhar com você. Se você não está bem, Jesus pode mudar a sua história. Amém. Aleluia. É isso mesmo, amados. Nossa vida está nas mãos do Senhor, né? E a gente confia que Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Graças a Deus por isso, né? Amados, eu estou aqui hoje porque fui convidado, né? O Isaac, segundo ele aqui, depois vocês me corrijam se estiver errado, tá certo? Ele conversou comigo e fez uma menção de que talvez entre vocês aqui, conversando entre alguns de vocês, surgiu o comentário da palavra que eu compartilhei lá em Valinhos, numa das nossas reuniões de pastores lá. E que acharam que foi interessante, que seria interessante a gente poder compartilhar alguma coisa daquilo ali, né? Que estamos compartilhando, trazendo para os irmãos para cá, né? Então, o que eu vou fazer hoje aqui é exatamente fazer um apanhado daquilo que a gente comentou lá, porque naquela oportunidade, a minha palavra, ela falava a respeito de que Deus tem um propósito, que a gente conhece como propósito eterno, não sei se todos conhecem aqui, mas há uma expressão que a gente, uma expressão que a gente usa, né, há muitos anos, do tal propósito eterno de Deus, que se resume numa frase, ou pelo menos se define numa frase, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. É uma expressão que dentro dela tem muita coisa para a gente conversar. Mas o fato é que, pensando a respeito daquilo que o Jamê tem compartilhado já nos últimos tempos, com muita ênfase, inclusive lançou um livro agora recentemente baseado nisso, nós temos entendido, né, e nada que eu vou falar aqui é novidade também para muitos de nós aqui, e certamente já devem ter ouvido isso, e Jamê também, se esteve por aqui ou se conversou com alguns de vocês, está falando sobre isso, é exatamente a importância de a gente entender o propósito de Deus sendo cumprido através da família. Quer dizer, é a partir da família que o propósito de Deus irá se cumprir. Porque a igreja nada mais é do que uma reunião de famílias. Então, a gente não consegue mais imaginar que a partir da igreja, naquele entendimento, talvez assim, que muitos têm, que é esse espaço aqui, que é aquele momento do culto, aquele momento da reunião, aquele momento onde nós estamos todos juntos, que as coisas vão acontecer se elas não estiverem acontecendo dentro das nossas casas.
dentro dos nossos relacionamentos de família. Então, é baseado nisso que a gente queria comentar algumas coisas com vocês, né? E foi aquilo que me levou a compartilhar com os irmãos lá, a necessidade de a gente ter cada vez mais compreensão e prática nessas verdades, para que a gente possa ter uma igreja cada vez mais fortalecida, né? E cada vez mais que a gente poder, todas as vezes que a gente estiver se juntando numa reunião, qualquer que seja ela, a gente saber que estamos nos reunindo com famílias que estão buscando o propósito dele dentro das suas próprias casas. Amém? Então, essa é a ideia. Então, começaria dizendo aqui algo que todo mundo sabe, tá? Não vou falar, como falei, não vou falar novidade nenhuma, vou só aqui relembrar os irmãos daquilo que a gente já sabe. Deus é o autor da família. Deus foi quem criou a família. Então, a família não é fruto da sociedade, da evolução, da igreja, da cultura. Deus é o autor da família, Deus é aquele que idealizou a família. E idealiza a família antes de que houvesse qualquer outra coisa. Tá? Na criação do homem e da mulher, a gente vai ver, ele se estabelece esse parâmetro de uma família que, a partir dela, criados à imagem e semelhança dele, Deus, gerariam filhos à sua imagem e semelhança de Deus, e assim povoariam a terra. Então, nós estamos falando de um projeto de Deus que começa lá na criação. E se é ele o idealizador, nós não podemos ignorar aquilo que ele fala a respeito disso. Nós não podemos, assim, atribuir a outras pessoas a responsabilidade de nos dizer como é que a família precisa funcionar. Nós não podemos, assim, atribuir a outras pessoas que não sejam pessoas ligadas à palavra de Deus, pessoas que creem na palavra e que vão na palavra para entender qual é o projeto. E hoje em dia, a gente sabe que hoje em dia a gente está cheio de gente tentando explicar a família, tentando redefinir a família, na verdade, reinventar a família. E nós, como discípulos de Jesus, não podemos incorrer nesse erro. Nós precisamos nos apegar à palavra, aos princípios que Deus estabeleceu para a família e andarmos fielmente em relação a essas coisas. Então, é Ele que nos orienta, é Ele que nos instrui, é Ele que fala comigo ou conosco aquilo que a família deve ser. E eu quero ler aqui agora vários textos, vou pedir ajuda aí como diz o irmão lá, que eu achei bacana essa expressão, aos midianitas, né? Os irmãos da mídia, né? Que nos ajudam. Um irmão uma vez falou assim, queria os midianitas aí, os irmãos da mídia, né? Então, que a gente vai ler alguns textos aqui que vão dar para a gente um parâmetro, um panorama de como é que Deus, de fato, tem intenções sérias em relação à família e usa a família em relação a isso. Os primeiros textos que eu queria ler estão lá em Gênesis, capítulo 1, o 26 a 28. Dá para a gente acompanhar por aqui? Vamos ver. Uau! Então, olha lá. Então, todo mundo conhece, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E mais um texto aí, antes da gente comentar, o texto o verso 31, por favor, verso 31, ainda desse mesmo capítulo. Está um pouquinho para frente. E viu Deus quando fizera, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã do sexto dia. E no capítulo 2, verso 15 e 18, dá uma olhadinha para mim. Capítulo 2, isso. Tomou, pois, o Senhor o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E o 18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Todo mundo conhece esse relato, todo mundo sabe do contexto aqui, mas o que me chama a atenção aqui, que eu gostaria de destacar, é exatamente que Deus, nesse momento da criação, na origem das coisas, ele estabelece algumas questões muito interessantes aí nesses textos. Porque ele fala para que o homem, ao ser criado à sua imagem e semelhança, deveria, junto dessa auxiliadora idônea, vamos marcar bem essa expressão, porque ela tem muito a ver com aquilo que eu quero comentar aqui mais para frente, ou seja, ele cria uma auxiliadora idônea e juntos eles cresceriam, se multiplicariam, e assim nós teríamos aí a terra povoada de seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós sabemos também, como diz aí, que o homem foi colocado na terra para dominar sobre a natureza. E eu estava comentando isso lá em Valinhos, uma coisa que me chamou a atenção, um detalhe, né? Hoje em dia se fala muito sobre ecologia, sustentabilidade,
natureza, preservação. E eu queria que você pensasse comigo que, quando a gente lê um texto desse, fica muito claro que o que faz a natureza ser destruída não é o homem no sentido original dele, porque o homem, a imagem e a semelhança de Deus, cuidaria do jardim, cuidaria da natureza, porque ele foi posto para dominar sobre ela. O que faz essa natureza ser destruída é o homem caído, porque a gente sabe que depois disso veio o pecado, né? Ou seja, o pecado faz com que esse homem se corrompa e, a partir disso, ele acaba destruindo aquilo que Deus criou e que deu para ele como responsabilidade de cuidar. E tem um outro texto que a gente leu aí também que mostra que ele estaria ali para guardar e lavrar o jardim. Ou seja, há uma atribuição por parte do homem de guardar e lavrar, guardar e cuidar desse jardim. Ou seja, uma responsabilidade de trabalho, de fazer algo para que aquilo seja preservado. Alguém disse recentemente, né, assim, eu estava ouvindo uma palavra nesse sentido, todo mundo talvez conheça esse exemplo, né, que para você destruir um jardim, você não precisa fazer nada. Já ouviram isso, não? Para destruir um jardim, você não precisa fazer nada. O que eu preciso fazer para destruir um jardim? Não faça nada. Deixa ele como ele está, que aquilo vai praguejar, vai crescer o mato, a erva daninha e vai destruir. Para manter o jardim, eu preciso trabalhar. Para ter um jardim como ele deve ser, eu preciso trabalhar e fazer isso. E também fala ali naqueles textos que nós lemos, um deles mostra que Deus disse que foi muito bom ter criado o homem. E depois ele diz que ele, mais para frente ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, então eu vou fazer uma auxiliadora. Então, todo esse contexto que nós lemos aí, dão para a gente a clareza de que Deus é a pessoa mais interessada em que nós tenhamos famílias segundo a sua vontade, porque foi Ele que criou. Tudo bem aí? Então, Adão e Eva, vamos chamar assim, né, o homem e a mulher aí na origem, sendo a primeira família estabelecida. Agora, eu vou ler alguns textos aqui também, que dão conta de que outros personagens no Velho Testamento, eles são personagens importantes. Muitos de nós aprendemos sobre esses personagens, contamos as histórias para os nossos filhos, né? Há momentos assim épicos até em certos momentos da vida de alguns desses, mas há um detalhe em cada uma dessas pessoas aqui que eu gostaria de mostrar a vocês. Vamos ler lá Gênesis 6:18. Gênesis 6:18, vamos falar de Noé. Noé, que é conhecido por aquele que construiu a arca, né? Ou seja, tem uma questão épica, é uma questão grandiosa. Ele constrói uma arca, coloca todos os bichos dentro, chove, dá o dilúvio, destrói a humanidade, ele salva todo mundo ali dentro, né, os bichos ali e tal. Todo mundo conhece essa história. Mas olha que interessante, ó. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu, os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Capítulo 7, verso 1. Ele vai repetir. Disse, pois, o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Verso 7, do mesmo capítulo. Noé entrou na arca com ele os seus filhos, sua mulher, suas mulheres e seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E o verso 13, por favor. E no mesmo dia entraram na arca seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. A gente destaca Noé como sendo um homem de fé, porque ele recebeu uma palavra, construiu um negócio que ninguém sabia para que servia exatamente, né? Foi zombado, ridicularizado, e ali as coisas foram acontecendo, durou bastante tempo para fazer aquela arca, até que veio o dilúvio. Mas o que passa às vezes desapercebido é que quem estava com ele na arca era ele e a sua família. Ou seja, ele conseguiu convencer a família dele daquilo que Deus estava falando com ele. Então, ou seja, a família dele não ficou para trás. Muita gente morreu, a família dele foi destruída com aquele dilúvio, mas a família dele foi preservada ainda da arca. Tá? Então, Noé tem essa característica também. Vamos falar de Abraão agora. Gênesis 2:3. Gênesis 12:3. 12:3. Uma palavra para Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas as famílias da terra. Agora, o 18, capítulo 18, verso 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Também conhecemos Abraão, saiu da sua terra, conduziu o povo, poxa, toda aquela história também gloriosa, mas tem um detalhe
uma promessa que lhe foi dada, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, mas é importante a gente lembrar que seriam benditas todas as famílias da terra através dele, porque ele ordenou a sua casa. Ele ordenou a sua casa e os seus filhos. Como é que ele ia abençoar todas as famílias da terra se ele não tem uma casa ordenada? Amém? Deu para entender aí, né? Tá, aí vamos lá para Neemias 4, 12 a 14. Neemias 4 também, o pessoal conhece aí a história, conhece o contexto. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam... Não, desculpa, 4, falei 12 a 14, né? É isso? Isso, 4, 12 a 14. Pode passar. Todos os lugares se tornarão contra nós. Então pus os guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros, nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas e suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres magistrados: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Todo mundo conhece a história de Neemias, a reconstrução dos muros. Esse capítulo 4 fala, é muita coisa que tem aí nesse capítulo 4, mas eu quero destacar que para a reconstrução daquele muro que era imenso, ele estabeleceu uma forma de construção aonde cada família edificaria o muro à frente, né, na sua frente. Ou seja, todas as famílias ordenadas. Ele colocou o povo por famílias e estabeleceu que essas famílias fizessem a sua parte para que todo o muro pudesse ser edificado. E coloca aí de uma maneira onde ele fala que a gente deve lutar pelas nossas famílias, lutar pelos nossos filhos, lutar por aqueles que são os nossos. Eu acho, quando você vai ler o texto, você vai perceber como é interessante isso, a maneira como ele ordena as coisas. Ou seja, a obra era muito grande. Havia inimigos do lado de fora, tentando destruir, desanimar, impedir que eles reconstruíssem os muros, porque os muros eram proteção para eles. Mas ele estabeleceu de uma maneira onde cada família tinha seu papel, tinha sua função, deveria exercer esse trabalho. E assim, todas as famílias fazendo isso, o muro seria edificado. Aí a gente vai para o Novo Testamento, e a gente vai lá em Atos 18, 26, para a gente perceber também como isso continua acontecendo, né? Atos 18, 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Aqui nessa versão fala levaram consigo, mas há uma outra versão que diz que levaram ele para casa. O levou para cá. Está falando de Apolo aqui. Apolo que estava pregando, eles ouvem Apolo e o levam para casa. Tá? Um outro lugar também, Lucas 10, 38. Vamos ver se esse aí, a versão está batendo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Todo mundo conhece a história. Todo mundo sabe quem são. Uma vez eu ouvi uma palavra que dizia que Jesus trabalhava em Jerusalém, mas descansava em Betânia. Não sei quantos ouviram uma palavra dessa. Betânia era o lugar de descanso, e o lugar de descanso de Jesus era a casa desses amados irmãos que o receberam na sua casa. Não levaram ele para um hotel, não levaram ele para uma posada, né? Levaram ele para a sua casa, né? Imagina você receber Jesus na sua casa, hein? Pensou que coisa maravilhosa? Aliás, tem uma música do Stênio Márcio, não sei se vocês conhecem aqui o Stênio Márcio, mas tem uma música dele que fala, descrevendo Jesus dormindo no sofá, dormindo, né, descansando, antes de um tempinho de intervalo ali, e a pessoa do lado de Jesus, assim, quem puder ouvir isso aí é maravilhoso, tá? Paulo, nas suas cartas, vamos ler duas cartas assim, 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19, é Paulo falando, olha aí, de novo, Áquila e Priscila. As igrejas das Ésias vos saúdo-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa. Nós vamos falar disso aí daqui a pouquinho. E Romanos 16, 1 e 2. Romanos 16, 1 e 2. Olha, eu recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja, que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitais, porque ela tem sido amparo de muitos, e em mim em particular. Aí em algum momento também vai falar sobre a casa, não sei aonde é que está aí, na outra versão que eu peguei, deve ter alguma citação de que ela recebe ele na casa também, tá?
E os primeiros discípulos, vamos lá, Atos 2:46. Atos 2:46. Todos os dias, no templo, partindo do pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. E o 5:42 também, que fala exatamente nesse sentido. Atos 5:42. No templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Então, são exemplos dados na palavra, tirando, inclusive, né, sem citar aqui, José e Maria, pais de Jesus. Jesus viveu dentro de uma casa até começar a cumprir o seu ministério, certo? Jesus era filho, né? Conviveu num ambiente familiar, tá certo? Ou seja, participou de uma família. Quando ele começa o seu ministério, bem mais adiante lá, ele vem dessa formação, ele tinha uma casa, ele tinha uma família para morar. Então, isso tudo mostra para a gente que a casa e a família são ambientes onde Deus opera, Deus age, Deus usa, tá certo? Agora, não vou citar os textos aqui, mas vou lembrar de 3 personagens aqui, Acã, Eli e Ló, que são 3 famílias também, que se você for ler na palavra, vou pesquisar na palavra, você vai ver que foram um desastre em termos de família. Não ordenaram os filhos, se deixaram envolver pela cultura do mundo, ali da época, né, dos pagãos, enfim, não deu nada certo para essas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que a Bíblia, ela não se preocupa em passar para as pessoas, quando você for ler a palavra, você vai ler a palavra, uma ideia de que todo mundo na palavra, ele é maravilhoso, é perfeitinho. Tanto é que esses personagens que a gente leu aí, que tem essas palavras em relação às suas famílias dessa forma, se você continuar lendo os capítulos, você vai perceber um monte de mancada que eles deram, né? A quantidade de coisa errada que aconteceu na vida deles. Então, o que me chama a atenção quando eu leio sobre isso e penso dessa maneira? Penso que essas famílias, que apesar das suas debilidades, das suas dificuldades, têm o seu coração em Deus, elas são instrumentos de Deus. O que significa isso para nós hoje, irmãos? Significa que isso para mim é uma revelação imensa. Por quê? Porque eu não preciso me tornar, junto com a Lênio, quando os nossos filhos eram menores, dentro da nossa família, uma família perfeita para poder servir a Deus. Porque a gente nunca foi uma família perfeita. Assim como eu, você também deve ter as suas lutas aí. Deve ter suas dificuldades, mas acontece que se você tem um coração disposto a servir a Deus, com isso que você tem, com essa família que você tem, Deus vai usar a sua vida. Amém? Então isso para mim, a palavra, quando eu vejo assim, tanta encrenca, né? Deus não se preocupou, sabe, em esconder, botar debaixo do pano as debilidades dos seus homens e mulheres que Ele levantou ao longo da história. Ele mostra que são gente como a gente, que andam debaixo da graça, que dependem da graça de Deus, da misericórdia de Deus diariamente, mas que tendo um coração no Senhor, são instrumentos do Senhor para a sua geração. Amém? Então, isso é uma coisa importante para a gente lembrar. Bom, o que acontece aí? Passado esse tempo, a igreja ela vai caminhando, e todo mundo conhece também a história, chega um momento que a igreja começa a mudar a maneira de entender as coisas. Certo? Então, tem lá o tal do Constantino, imperador. Depois de 2, 3 séculos depois, ele começa a criar uma situação onde o cristianismo passou de perseguido, né, a uma condição de religião do rei, né, do imperador, e aí acaba que o conceito, a maneira de entender a igreja vai mudando. E a partir daí você tem toda uma história sendo relatada, a partir daí, na história da igreja, que foge muito dessa ideia a partir da casa. Então, a partir daí, de um certo momento para frente, que eu acho que é aí que a gente precisa levar em consideração, quer dizer, a igreja mudou a maneira de pensar, mas Deus não mudou o propósito dele, Deus não mudou os planos, não mudou os seus princípios. Mas o que acabou acontecendo, infelizmente, pelo menos na minha visão, é de que a igreja passou a ser entendida como um lugar, a igreja passou a ser entendida como um dia da semana, ela passou a ser entendida e vivida num certo modelo de ritual, de liturgia. Então, ou seja, a partir de um certo momento, você começa a perguntar para as pessoas aonde é a sua igreja. E o endereço dado é a Avenida 9, como é que chama aqui? 9 de Julho. Não é assim? Não, espero que não seja assim, em nome de Jesus. Estou falando assim, ficamos condicionados. Aonde é que é a sua igreja? Ah, minha igreja é ali. Não, o que é lá? Lá é o prédio. Né? Ah, e quando é que a igreja vai? Ah, é domingo, às 19 horas, ou às 9:30 da manhã.
E nós passamos então, eu estou falando nós assim, né, séculos, né, séculos de história sendo construída a partir de uma ideia que fugiu dessa realidade que nós vimos aqui. Então as famílias passaram a não mais sentir-se responsáveis por ser instrumentos de Deus no seu dia a dia, na vida comum do lar, a presença de Deus, ou seja, então caímos naquele extremo, vamos chamar assim, onde a gente vive a semana inteira de qualquer jeito, mas no domingo, miraculosamente, a gente bota uma roupinha diferente, a gente se ajeita, põe as crianças em ordem aqui, põe todo mundo no carro e vem todo mundo para um lugar onde acontece uma transformação, né? Porque aqui ninguém grita, aqui ninguém bate boca, aqui ninguém fica esperneando, aqui todo mundo, né? Pai do Senhor e tal, glória a Deus, amém, fecha o olho e faz oração e tal. Botou o pé para fora, segundão, começa tudo de novo. Percebe que essa divisão, essa vida dupla, vamos falar assim, ela transformou a igreja numa coisa, muitas vezes até sem o impacto que ela deveria gerar. Sem o impacto que ela deveria gerar, porque ela deveria gerar o seu impacto no dia a dia da semana. Mas no domingo, então, é aquela história que eu sempre comento assim, né, quando eu leio aquele texto do Pedro e João, né, indo na hora da oração ir para o templo, e aonde eles estão caminhando tem um coxo, né? E esse coxo está ali, ele pede um dinheiro, né? Está ali pedindo esmola, pede um dinheiro, ele fala, não tem ouro nem prata, o que eu tenho eu vou te dar, levanta em nome de Jesus. E o cara é curado no meio da rua. Talvez, nos dias de hoje, somos nós, a gente ia falar assim, rapaz, olha, eu não tenho dinheiro, mas faz o seguinte, quinta-feira, culto de cura e libertação, na rua tal, número tal, papapá, vai lá que Deus vai fazer uma obra na sua vida. A gente corre esse risco, não corre? De ficar tão condicionado que de repente a gente perde até a noção de que a gente poderia orar pela pessoa ali e ver o Senhor operando ali. Ou, melhor ainda, se de repente isso acontece com o meu vizinho na minha casa, com o meu colega de trabalho na hora do almoço. Então, amados, eu vejo que dentro desse processo de restauração da vida da igreja, o Senhor quer nos resgatar, Ele quer resgatar em nós essa compreensão do nosso papel. Cada um de nós, cada família, cada casal, né? Nós estamos assim em diversos casais aqui, não sei quantos nós temos hoje aqui, mas cada um de vocês, casal, são uma casa, são uma oportunidade de Deus usar, de Deus manifestar a sua vontade, o seu propósito, através de cada uma das nossas famílias. Amém? Se você crê nisso, você precisa aí arregaçar suas mangas, você precisa ter essa compreensão que Deus te capacitou através do Espírito Santo, com graça, com dons, com habilidades. Naquilo que você não tem, você vai receber do Senhor, para que você cumpra esse propósito que desde os primórdios Deus tem no seu coração para usar a vida de cada um dos seus filhos. Agora, eu queria assim, de maneira bem pontual, assim, eu gostaria só de destacar alguma coisa aqui que eu acho que é fundamental, e no dia que eu falei sobre isso lá, é porque me veio no coração isso. Se Deus tem o seu propósito, se Deus é o idealizador da família, se Deus é aquele que sabe como ela tem que funcionar, então nós precisamos entender também como é que isso deve funcionar. E aí eu queria ler 2 textos com vocês e mostrar uma figurinha que deve estar por aí também, que eu queria assim destacar para a gente entender que mesmo a gente compreendendo o propósito, mesmo a gente sabendo que foi Deus que criou, se a gente não tiver a clareza de como é que ela precisa funcionar, a gente corre o risco também de não conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue. Vamos ler 2 textos aqui, eu queria ler um deles com você, é 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Esse é o primeiro texto que eu queria ler. O segundo texto está em Efésios, no capítulo 5. Vocês conhecem esse texto, eu não vou nem ler o texto aqui, mas vocês conhecem esse texto, porque a partir do verso 22 até o 33, né, depois de ele ter falado aqui sobre a gente andar no Espírito, de a gente não se embriagar, de falar entre nós com salmos, enchemos do Espírito, falamos entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, do 22 até o 33, ele começa a falar exatamente das relações entre marido e mulher.
tá certo? A respeito dessa mesma perspectiva do homem como cabeça e a mulher sendo sujeita ao seu marido. E aí ele vai falando, aquele que ama, né, devemos amar como Cristo amou a igreja. Enfim, vocês conhecem isso aqui, né? Essa passagem, eu não vou ler a passagem toda, se você quiser depois você pode ler. Mas eu queria mostrar uma figura aqui que eu recebi há um tempo atrás. Vê se você acha a figura aí. Opa, o texto está aí, ó. Mas o texto vocês conhecem, eu quero que vocês leiam depois com calma esse texto, mas ele está falando exatamente sobre isso. Vê se você consegue botar a figurinha. Aí a figurinha aparecendo aí, ó. Dá para ir mais? Aí, opa. Essa figurinha é uma figurinha mais ou menos que ela expressa aquilo que nós acabamos de ler. Jesus, marido, com uma finalidade de proteger, liderar e prover a família. A esposa, gerando conforto, ensino e nutrindo, né? E os filhos amando os pais e obedecendo os seus pais. É nessa ordem que a palavra nos mostra. Amados, assim, o que eu queria transmitir para vocês hoje, dentro desse cenário de um propósito que Deus tem, é de que nós vivemos uma época, vivemos dias extremamente complicados em relação a você defender princípios e valores bíblicos, não é? E um modo de viver de uma família que crê no Senhor Jesus. Eu ouso dizer que a igreja será, se já não é, o único lugar aonde essas coisas acontecerão de fato. A sociedade que a gente vive, ela não é a sociedade de 50 anos atrás, 60 anos atrás, aonde de uma certa forma, mesmo que ainda de forma muito rasa, havia uma certa compreensão e uma certa interface entre o ensino bíblico e a sociedade. Então, por exemplo, um filho dificilmente há 50 anos atrás iria levantar a voz para os pais, não é verdade? Pelo menos eu não levantava, sob o risco de levar um pedala do meu pai, né? Então é aquela conversa que vocês devem ouvir direto, isso aí, assim, aquela conversa do que assim, na minha época, só o olhar, não precisava nem falar. Se a minha mãe desse uma olhada, já sabia o que estava acontecendo, né? Aquela conversa de um certo respeito, de uma certa ordem, né? Que você pode falar assim, a sociedade ela não era uma sociedade cristã no sentido de todo mundo ser convertido, mas havia uma interface. Então, quando você chegava para o reino de Deus e começava a ouvir que os filhos precisavam honrar os pais, obedecer aos pais, isso era meio familiar, porque lá na casa, mesmo o cara não sendo convertido, ele punha as coisas de uma tal maneira, viviam-se de uma tal forma que isso, sabe? A esposa trabalhando, seja fora, mas trabalhando na sua casa, ali servindo, cuidando das coisas, né? Também dava essa conotação quando você se convertia de alguma coisa parecida. Mas hoje em dia está muito claro que nós vivemos um tempo onde a mentalidade é anti-Deus. Nada que você possa pesquisar ou buscar em termos de saída, de solução para a sua casa, que não seja a palavra de Deus, vai apontar ou vai aproximar você da vontade de Deus. É isso que eu quero dizer. Porque as coisas estão completamente invertidas. E a família tem sido, sim, um alvo tremendo do ataque de Satanás. A igreja e a família são duas instituições, vamos falar assim, onde o diabo tem batido pesadamente. Agora eu me pergunto, por que essa preocupação? Por que essa batida tão pesada? Porque ele sabe que se você tiver famílias ordenadas, debaixo dos princípios da palavra, andando segundo a vontade de Deus, isso é uma afronta para o diabo, isso é a destruição, porque cada casa vivendo no reino de Deus vai experimentar algo, né, muito mais profundo e muito mais sério do que você reunir apenas uma vez por semana num determinado lugar para buscar alguma coisa, para buscar recarregar a bateria, né? Lembra essa história de recarregar, vim aqui para recarregar a bateria, para ver se eu consigo sobreviver mais uma semana. Cada família responsável para manifestar o reino, para implantar o reino de Deus na sua vizinhança, nos seus relacionamentos de trabalho, nos seus relacionamentos de escola, aonde você estiver, sendo responsável em manifestar o reino e expandir o reino de Deus, e proclamar o reino de Deus, e viver de uma tal maneira que as pessoas possam saber como é que se vive no reino. E isso vamos dizer assim, é uma bomba, né, nas mãos do diabo, né, na frente dele, porque é isso que ele não quer que a gente viva. Então, nesse sentido, eu queria apenas aqui destacar,
dois aspectos, né, que nós vimos aqui dentro do texto falar. Então existe uma ordem para a gente viver. Então eu queria assim, rapidamente assim, destacar algumas coisas em relação aos nossos papéis mesmo. Como é que a gente precisa se entender dentro desse projeto? Não é o meu projeto, não é a minha perspectiva, não é a minha... Não, é o projeto de Deus. E se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso me inserir, me encaixar no projeto dele para a minha vida. Amém? E assim, nós vamos pegar, por exemplo, e eu vou falar primeiro das esposas aqui, eu brinquei, né, não tem ninguém armado aqui, né, acho que o pessoal não costuma, né? E também... Então, assim, por quê? Você falar hoje sobre uma mulher que, entendendo a vontade de Deus, se coloca como uma auxiliadora idônea do seu marido, que era aquilo que foi projetado lá atrás, no início, como alguém que vai entender o seu marido como o pastor da sua casa, o líder da sua casa, e vai estar ao lado dele trabalhando para que essa casa, essa família, ela se estabeleça de uma tal maneira que o reino seja manifestado, o Senhor seja glorificado. Hoje é um grande desafio. Você falar isso hoje, todo mundo torce o nariz, todo mundo... Por quê? Porque nós vivemos, como eu disse, uma sociedade que parecia, né, se aproximava, mas era uma sociedade machista. E eu quero dizer aqui em nome de Jesus que nem machismo, nem feminismo são do Senhor. Amém? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois parte do princípio da palavra. São distorções, vamos dizer assim, são manifestações humanas nessa tentativa de botar uma família em ordem sem o Senhor, sem os princípios. Nós somos discípulos de Jesus. Não podemos pender nem para o machismo, nem para o feminismo. Nós temos que buscar na palavra, com sabedoria e graça, como é que nós devemos desenvolver o nosso relacionamento de marido e mulher. Você que está com a sua pessoa aí do seu lado, com a sua esposa do seu lado, do seu marido do seu lado, é essa pessoa que Deus colocou na sua vida, para que junto com você possa construir uma família alicerçada na rocha. Uma família que tenha, porventura, venha a ter filhos e possam saber que esses filhos serão instruídos e ademoestados no temor do Senhor, na disciplina do Senhor, na instrução do Senhor. E isso é um grande desafio, amados. Isso é um grande desafio para nós. Se a gente não se der conta disso, nós vamos simplesmente nos perder nessa avalanche de informações, de conceitos que estão sendo lançados sobre nós e que muitas vezes mexem com o nosso coração. Mexem com o nosso coração, sim, porque elas fazem a gente começar a pensar, mas será que é isso mesmo? Será que a palavra está certa? Será que era assim mesmo? Porque fulano falou, porque eu ouvi não sei quem, e a gente começa a se deixar levar, e nós estamos certamente andando por um caminho extremamente perigoso. A palavra diz lá em Provérbios 14, 1. Esse pode passar se quiser. Provérbios 14, 1. Uma coisa que eu acho incrível, assim, né, em relação ao papel, né, das nossas esposas. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata ou a tola a derruba com as suas próprias mãos. Minhas amadas irmãs, vocês têm um papel fundamental na vida da nossa casa. O papel de vocês é fundamental, porque vocês estão colocadas debaixo da mesma graça, como diz lá em 1 Pedro, somos co-herdeiros da mesma graça. Então aqui não tem nada a ver com superioridade, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com reconhecimento, não tem nada a ver com alguma coisa assim relacionada à capacidade. Aliás, eu disse lá no Valinhos, vou repetir aqui, as nossas esposas são extremamente capazes. São tão capazes que se a gente deixar na mão delas, elas dão conta. Não é verdade? São tão capazes que se você deixar para elas resolverem, elas resolvem. Não é uma questão de capacidade, não é uma questão de mérito, não é uma questão de conhecimento ou não. É uma questão de funcionalidade. Deus estabeleceu assim. Amém? Então, se você tiver essa compreensão e receber do Senhor esse entendimento, que seria melhor minha esposa estar falando sobre isso, né? Mas a gente já está de comum acordo, já conversou sobre isso, então está tudo certo. A gente poderia, assim, e deveria, né, ter essa clareza de que juntos nós estamos construindo algo, estamos edificando algo para o Senhor, e essa casa vai ter segurança. Nós temos vivido uma experiência lá em Piracicaba, e eu conto isso assim com muita tristeza, de situações onde determinadas irmãs, por alguma razão, resolveram que não querem mais caminhar conosco. E ao tomarem essa decisão,
algumas debaixo de autorização dos seus maridos, uma forma completamente também insensata de pensar. Outras, mesmo contrariando seus maridos, saíram do nosso meio. E agora é questão de coisas de pouco tempo atrás. E eu estou tentando até agora entender como é que eu posso ouvir alguém chegar para mim e falar assim, olha, porque Deus falou comigo, de que meu tempo aqui já deu, Deus falou comigo que é para mim sair, Deus falou. Como é que Deus pode falar isso, se na ordem do Senhor, o marido como cabeça, que é a pessoa responsável de direcionar, eu vou chegar nos maridos, viu? Fica tranquilo aí, aguenta aí que já vai chegar já. Não vai ficar assim não, havia uma clareza, não havia clareza do marido. Quer dizer, como é que eu posso dizer que Deus está numa jogada dessa quando ela dividiu, quer dizer, a decisão dela divide a família? E os filhos estão olhando para isso e tentando entender, mas que Deus é esse que falou um negócio com meu pai vem aqui, minha mãe vai lá agora, como é que fica? Dá para entender isso ou não? Que isso é uma armadilha, é uma estratégia maligna, mas de alguém que talvez não tenha entendido, né? Entendido com clareza o seu papel, de estar junto, de apoiar, de trabalhar junto, de ajudar até mesmo a corrigir certas deficiências, para que juntos, uma só carne, a gente possa viver a vida comum do lar, com sabedoria, com dignidade, cumprindo o propósito de Deus. Então eu estou falando isso para vocês porque isso me chamou muita atenção uns tempos atrás, e me deu um alerta, assim, como é que pode? A pessoa chegar para mim e falar assim, Deus falou comigo, estava orando, agora estou cheio do Espírito Santo, estou avivado, estou assim, mas não vou ficar aqui. Tá, e o seu marido? Meu marido consentiu. Pegar o marido também, não é verdade? Por quê? Porque aí, maridão, então agora entra na sua parte aí, né? Na nossa parte, não é verdade? Nós somos colocados como cabeça. E ao contrário do que muita gente achou, ao longo da história, que ser cabeça era ser o cara que mandava, quero te dizer para você assim, que você como cabeça deve ser o cara que mais serve. A pessoa que mais ora, a pessoa que mais busca a Deus, a pessoa que mais quebranta, a pessoa que mais pede perdão, a pessoa que mais faz tudo aquilo que um servo de Deus precisa fazer. Então essa posição assim, de que não, eu sou o cabeça da casa, né? Eu sou cabeça, eu sou o sacerdote da casa, né? Sem a compreensão do que significa isso, achando que essa é uma posição hierárquica, é uma posição de autoridade de cima para baixo, onde você manda e os outros fazem. Se tem uma coisa que é completamente equivocada, é essa ideia. Porque nós somos chamados para conduzir a nossa família, e vamos dizer assim, vamos ser cobrados disso pelo Senhor, a partir da nossa relação com Deus, porque você vê lá que Cristo é o cabeça do homem. Eu não posso ser cabeça da minha família se eu não sou, se Cristo não é cabeça, não é cabeça, não é a minha cabeça, né? Então, a minha busca do Senhor, a minha disposição de estar na presença dEle, para entender a vontade dEle para a minha vida, para a minha casa, precisa me levar a um quebrantamento e a um temor no meu coração, que deve me fazer, de fato, balançar minhas pernas. Meu Deus do céu, eu tenho uma família para conduzir, eu tenho uma família para direcionar. E eu não posso fazer isso de qualquer jeito, não posso fazer isso do meu jeito. Então, o que acontece normalmente, eu falei aqui um pouquinho de tempo atrás, que se as nossas esposas são capazes, se nós deixarmos, elas fazem realmente, o que a gente percebe é que muitos maridos são omissos a essa responsabilidade. Muitos maridos são assim, são dissimulados. Os caras acham que o negócio é trabalhar, é fazer as coisas, botar o dinheiro em casa e acabou. E não é esse o nosso papel, amados. Não é esse o nosso papel. Nosso papel, espiritualmente falando, é de liderar a nossa família. É de saber o que dizer para minha esposa e para meus filhos quando eles vêm buscar alguma direção da minha parte. Essa história de que, sei que você já está grande, você que sabe aí. Veja aí com a sua mãe. Não posso mandar ver com a sua mãe. Ele vai falar comigo. E se ele for falar com a mãe tem que falar assim, fala com teu pai. Porque é dele, junto com a esposa, evidentemente, junto com a esposa, buscando o Senhor, é que a gente vai dar direção. Então, para mim, toda essa questão relacionada às nossas vidas, né, como família, como casal, elas precisam ter essa clareza. Caso contrário, a gente vai se deixando levar, e aí os pensamentos, os valores, os conceitos começam a mudar,
porque nós não estamos crendo que a palavra de Deus é real, é verdadeira e pode funcionar na nossa vida. Então eu gostaria de lançar um desafio para vocês aqui. Eu queria que a gente tivesse, ou nem lançar um desafio, eu queria encorajar vocês a crerem nessa palavra, a crerem no propósito de Deus, e a crerem que Deus resgatou vocês do império das trevas, tirou vocês do mundo, trouxe para o reino de Deus, tá certo? Para que Ele, como Senhor das nossas vidas e das nossas casas, pudesse ter a liberdade e a autoridade de nos conduzir para que as nossas casas, cada um de nós, cada família, tenha de fato essa consciência. Somos chamados para trabalharmos em prol do reino, fazermos a vontade de Deus a partir das nossas casas. É o que o Jamê tem falado. A tal da igreja na casa, que a gente costuma confundir com grupo caseiro, de quarta-feira, ou de quinta, sei lá, né? Não é o grupo caseiro. A igreja na casa é a igreja na minha casa, onde há um ambiente de adoração, de louvor, de oração, de ensino, de profecia, de imposição de mãos, de cura, de libertação, de consolo, de acolhimento. Tudo aquilo que a gente espera ver numa igreja cheia da presença de Deus, a gente precisa começar a experimentar em casa. E nós, como casais, precisamos ter essa clareza, cada um de nós. E cada um de nós respondendo pelo seu papel. E assim se colocando à disposição do Senhor para servi-lo a partir da nossa família. Ah, mas minha família está cheia de problemas. Não, pois é. Você entende que você precisa solucionar os problemas, não é para você ter uma vida tranquila. Ah, eu tenho muito problema na minha família, no meu relacionamento ainda. Que bom que você percebeu isso. Agora você precisa entender que para restaurar esses relacionamentos, o motivo da restauração do relacionamento não é para você viver em paz na sua casa. É para você se tornar mais apto a cumprir o propósito de Deus. Amém? É por isso que a gente precisa estar bem. Não é para a gente ficar tranquilo e, ai, que delícia, que paz que está aqui em casa. Pois é, está em paz em casa? Chama os vizinhos então para tumultuar de novo. Para você mostrar para ele como é que é viver em paz no reino de Deus. A partir de Jesus. Amém? E queria terminar lendo um texto com vocês aqui, que é um texto que me chama muito a atenção, né, que é Colossenses 1, 9 e 10. Eu queria terminar com essa palavra para todos nós aqui. Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor. Amém? Eu quero ministrar isso na vida de vocês. Quero orar. E eu queria que você pudesse agora, você está aí pertinho da sua esposa aí, pudesse pegar na mão dela. Vamos ficar de pé, né? Acho que mais. Isso. E eu queria que você pudesse, junto com ela aí, de mão dadas com ela, você pudesse reafirmar o seu compromisso, a sua disposição de corrigir o que for necessário, de acertar, de ajustar o que for necessário, para que esse propósito do Senhor se cumpra, para que a sua casa seja efetivamente uma casa que glorifique o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos orar nessa noite, te agradecendo, louvando o teu nome, bendizendo o Senhor, primeiramente pela dádiva da vida, Senhor, pelo dom da vida, e por isso o Senhor ter um dia nos alcançado, e porque o Senhor um dia nos alcançou e nos colocou dentro do teu propósito, e assim, Pai, dentro do teu propósito, o Senhor um dia nos uniu, né, num casamento, num matrimônio, formamos uma família, e essa família, Pai, está representada aqui hoje, através da vida de maridos e esposas, e eu quero em nome de Jesus, nessa noite, orar, para que cada família, Senhor, cada casal, possa efetivamente ser despertado no seu interior. Pai, que o teu Espírito Santo agora opere, Senhor Deus, uma obra de revelação, abre os olhos do entendimento de cada um de nós aqui, e faz-nos entender a grandeza do teu propósito, que começa a partir da minha casa, Senhor, em nome de Jesus, e sejamos todos cheios do teu Espírito Santo e capacitados, a dia após dia, a edificarmos dentro da nossa casa, abrimos espaço para o Senhor agir, abrimos espaço para que outras pessoas possam ser acolhidas nas nossas famílias, e possam experimentar aquilo que temos experimentado do Senhor, em nome de Jesus, e repreendemos
toda a ação maligna, toda a ação diabólica, tudo aquilo que se levanta contra o Senhor e contra a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, de fato, como vimos ali em Neemias, temos os nossos muros das nossas casas edificados, fortalecidos, Senhor, sem nenhuma brecha, para que não haja espaço para que o inimigo opere, Senhor. Dá-nos um espírito de vigilância, de atenção, clareza, Senhor Deus. Dá discernimento de espírito para cada um de nós, para que sejamos, ó Deus, atentos aos dias que vivemos, mas também confiamos, ó Deus, e confiados na obra e no Teu poder, Senhor Deus, que excede em muito toda a ação maligna, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, essa congregação, abençoa essa igreja aqui em Indaiatuba, faz-a crescer, Senhor, faz-a multiplicar, e que muitos venham a Te conhecer através dos irmãos aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Só uma última. Vocês vão sentar já? Pode ficar de pé? Como é que é? Só para concluir, queria concluir só uma coisinha que me passou aqui, porque no dia. Traz a Lene de volta. Vem cá, mulher. É que assim, uma coisa que eu não falei, mas falei lá só rapidamente. Vocês têm no meio de vocês, nós temos lá pessoas que não têm essa oportunidade de ter um casal aqui. Temos pessoas que são viúvas, separadas, gente solteiros que são já adultos, gente que não tem uma família, e essa palavra pode ficar meio estranha, porque pode nos soar muito, então não faço parte. Eu quero desafiar você a acolher essas pessoas dentro da sua casa. Porque a palavra diz lá, né, eu não li o texto aqui, mas lá em Salmo diz isso, né, que ele é pai de órfãos, né, juiz de viúvas, e que é onde e faz com que o solitário não viva só, não é verdade? Então a igreja é esse ambiente de acolhimento. Então, se você tem pessoas assim, lembra delas, traz elas para perto de você, para que elas possam viver num ambiente de família dentro da sua casa. Amém. 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 Obrigado, Oswaldo, Lene. Eles vão sair daqui com uma dívida com a gente, de voltar uma próxima vez, né? Com mais tempo, com um período maior aí, para a gente aproveitar mais aquilo que Deus tem falado e usado as suas vidas, né? E a gente queria orar por eles, né? Porque eles estão aí nesse ministério há tanto tempo, né? De pregar o evangelho do reino de Deus, na construção de discípulos, famílias. E o Oswaldo já tem abençoado a gente há muitos anos, né, Oswaldo? Tem muitos jovens aí que, né, te conhecem há muito tempo. Então vocês são uma referência para a gente. E a gente queria que Deus aumente, né, e prospere mais o ministério de vocês. Me estenda a sua mão aí. Jesus, obrigado por essa noite, Deus. O Senhor falou aos nossos corações através de verdades eternas, Senhor, e para isso o Senhor tem usado com muito poder da vida do Oswaldo, da Lene, da sua casa, Senhor. E nessa noite nós pedimos que o Senhor continue, Deus, esse trabalho em suas vidas, Senhor, potencializando, Pai, esse chamado, Senhor, para que muitas vidas ainda possam ser alcançadas, Deus, através daquilo que o Senhor tem feito na casa do Oswaldo, Senhor. Em nome de Jesus, guardamos o seu casamento, guardamos os seus filhos, os seus netos, Senhor, em nome de Jesus. Que como foi ministrado aqui, Senhor, essa família seja usada para perpetuar, Senhor, aquilo que é verdade do Senhor nesta geração. Deus, em nome de Jesus, nós os abençoamos com poder, Senhor. Poder, graça, Senhor, e o amor que existe em Cristo Jesus, Senhor. Abençoamos também os irmãos, nossos irmãos lá em Piracicaba, Senhor, para que também sejam prósperos, Senhor, em nome de Jesus. E guardamos, Senhor, depois aqui do jantar, a volta, Senhor, de Oswaldo e Lene ali para Piracicaba. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco, Deus. E o Teu Espírito tem falado com a nossa congregação, com nós aqui. E por isso nós somos felizes e alegres, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Oswaldo. A entradinha, né? Os irmãos podem se assentar, ir aí desfrutando das entradinhas aí. Daqui a pouco o jantar já vai ser servido, tá bom?